Boa tarde. Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Ao iniciar essa tarde, venho aqui mais uma vez trazer uma mensagem para os amados irmãos a respeito da Igreja do Senhor Jesus Cristo, da forma como Cristo, da forma como Jesus enxergava a sua igreja. Não da forma como nós hoje, seres humanos, homens, mulheres, enxergamos a igreja. O homem, ele enxerga uma igreja hoje, melhor dizendo, do avivamento de Martim Lutero para cá, de 500 anos para cá, o homem ele enxerga a igreja completamente diferente da igreja que realmente Jesus a enxergou e a enxerga, e da forma que ele quer que nós venhamos a enxergar a igreja dele. Tem algumas passagens bíblicas no período de Jesus e também após a morte e ressurreição de Jesus, que fala a respeito da verdadeira igreja. De que forma que Jesus Cristo ele enxergava a sua igreja, de que forma que Jesus Cristo ele colocava a sua igreja, e da forma também que os apóstolos de Jesus Cristo, eles enxergavam e colocavam a igreja de Deus. Ali no livro de Mateus, capítulo 8, do verso 18 ao verso 22, e no livro de Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao verso 62, o Senhor Jesus Cristo nos retrata a sua igreja. Ele nos mostra como verdadeiramente a igreja dele, na visão dele, tinha que ser. Vamos ver o que Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 8, verso 18 ao 22. E diz assim, o tema é, como devemos seguir a Jesus Cristo? E diz assim a palavra de Deus, e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, prestem atenção no versículo 20, a igreja de Cristo, ela é o versículo 20 do livro de Mateus, capítulo 8. Essa é a igreja de Jesus, não essa igreja que nós vemos hoje. E no transcorrer da mensagem, eu vou mostrar a diferença desta igreja, do livro de Mateus, capítulo 8, verso 20, para a igreja dos dias atuais. E diz assim o verso 20, e disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me primeiramente que eu vá sepultar meu pai. E Jesus lhe falou, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. No livro de Lucas, capítulo 9, verso 57 ao verso 62, fala a mesma coisa. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus, verso 58 no capítulo 9 do livro de Lucas, diz, as raposas têm covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai.
Porém Jesus lhe observou, dizendo: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para herdar o reino dos céus. Veja bem, ninguém que olha para trás se preocupa mais com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus, está apto a herdar o reino dos céus. O que é igreja para mim e para você hoje? Nós olhamos para a igreja do século 21 e nós vemos tantas guerras dentro da igreja, tantas disputas dentro da igreja, tantas contendas dentro da igreja, tantas dissensões dentro da igreja, disputa por cargos, disputas por microfones, disputa para ver quem vai louvar, disputa para ver quem vai pregar. Homens assentados no púlpito, na tribuna de uma igreja, ali com seus paletós, com as suas gravatas, com os seus sapatos multicoloridos, na maioria das vezes, que por chegarem já a um determinado cargo eclesiástico, acham que já não precisam mais fazer nada. Missionários, evangelistas, presbíteros, bispos e pastores. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, missionária nele, e eu estava colocando para ela algo muito interessante, que todos aqueles homens, profetas, sacerdotes do Antigo Testamento, os apóstolos, os evangelistas, os diáconos do Novo Testamento e o próprio Jesus Cristo, aqueles homens só pararam de fazer a obra de Deus quando eles morreram. Enquanto eles tinham vida, eles não cessaram de fazer a obra. Não procuravam ficar sentados em púlpitos de igreja, permitindo que aqueles que ali embaixo se encontravam os olhassem como se eles fossem os tais. Não foi essa igreja que o Senhor quis falar lá atrás. Veja bem, sabe onde é que se encontrava a igreja do Senhor Jesus Cristo? Sabe onde é que se encontrava a igreja dos profetas e dos sacerdotes, apesar que lá atrás, no período do Antigo Testamento, não existia igreja. Mas aonde aqueles homens eles iam? Aonde que aqueles homens iam? A igreja dos profetas e dos sacerdotes estava dentro da casa da viúva de Serepta. A igreja daqueles homens lá de trás estava ali dentro da casa de Jessé. A igreja lá de trás estava ali onde o próprio grande líder Moisés foi ali resgatar o povo. A igreja do Senhor, ela estava ali dentro da casa de Jetro. A igreja do Senhor estava dentro do ventre do grande peixe. A igreja do Senhor estava em tantos lugares. Ela não tinha um lugar fixo. Não tinha disputas, não tinha contendas, não tinha dissensões. Ninguém disputava o microfone, até porque na época não tinha. Ninguém disputava quem ia ministrar, quem ia louvar, não tinha isso. Os levitas da época, muito diferente dos levitas atuais, que os levitas de hoje, eles não sabem ser levitas. Eles são cantores, são na verdade, perdoe-me, são mercenários, não são levitas da casa do Senhor, são mercenários, homens e mulheres interesseiros.
que se não receberem o vinho metal, nem nas igrejas suntuosas eles vão entoar um hino. Pergunta se um deles, Kleber Lucas, pergunta um deles, se Aline Barros, pergunta um deles, qualquer desses que estão aí ó, na mídia, pergunta se eles vão lá dentro de uma comunidade do Jacaré, ou dentro de uma comunidade do Acari, ou no pico de um morro do Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, pergunta se eles vão lá de graça, porque de graça nós recebemos e de graça nós temos que dar. Pergunta se eles vão subir lá para entoar 2, 3, 4, 5, meia dúzia de louvores pelo favor que Deus tem feito na vida deles. Simplesmente pelo fato de sentir alegria em seus corações e salmodiar o nome do Senhor Jesus Cristo. Pergunta se eles vão. Não vão, porque o coração deles não está em Deus, o coração deles está no dinheiro, está no glamour, está no seu próprio eu. A igreja de Jesus Cristo estava ali dentro da casa de Bartimeu. Está no livro de Mateus, capítulo 20, do verso 29 ao 34. No livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Está ali no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao verso 43. Ali estava a igreja de Jesus Cristo, dentro da casa de Bartimeu, o cego de Jericó. Sabe onde é que estava a igreja de Jesus Cristo? Estava ali dentro da casa de Zaqueu, o publicano. Está no livro de Lucas, capítulo 19, verso 1 e 2. Ali se encontrava a igreja de Jesus Cristo. Sabe onde é que estava a igreja de Jesus Cristo? Estava ali na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Ali no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. E no livro de João, capítulo 11, versículo do 1 ao 45. Ali se encontrava a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não tinha placas, não tinha nome. Era simplesmente a igreja de Cristo, nada além disso. E hoje nós vemos tantas denominações, tantas placas, e eu vejo pessoas dizendo, vem para a minha igreja que aqui você vai ser abençoado. Por quê? Ali na igreja do pastor Pedrinho, ou da missionária Margarida, será que ali não existe bênção? Será que ali o homem não é abençoado, a mulher não é abençoada? Somente dentro de uma igreja suntuosa? Meu Deus, não é essa igreja que hoje nós vemos que é a igreja de Jesus, não, igreja. Porque a partir do momento que se constrói algo, porque a própria palavra de Deus ela diz que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos, que somos nós, eu e você, todos nós. E uma vez um templo construído, o homem se conforma simplesmente pelo fato de ter cultos semanais, ou terças, quintas e domingos, ou segundas, quartas, sextas e domingo, e se torna religioso, colocando simplesmente a sua Bíblia embaixo do braço, e simplesmente vai para um culto, que na verdade não sabe nem o significado da palavra culto, porque não sabe cultuar a Deus. Não é essa igreja que o Senhor quis para mim e para você, não. Não é essa igreja do Senhor Jesus Cristo, não. As pessoas estão muito enganadas em verdadeiramente saber o que é igreja. Igreja do Senhor está ali dentro da casa da mulher cananeia. Ali no livro de Mateus, capítulo 15, verso 21 ao 28. Também ali no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. Ali estava a igreja do Senhor, dentro da mulher cananeia. Sabe, uma das igrejas mais lindas de Jesus Cristo. A igreja ali no momento que Pedro é chamado por Jesus Cristo para uma grande pesca. Uma das maiores igrejas de Jesus Cristo foi dentro do barco de Pedro. Está ali no livro de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 11. Foi uma das maiores igrejas de Jesus Cristo. Foi dentro do barco de Pedro.
igreja para mim e para você hoje? Qual é a denominação da sua igreja? Ela é uma assembleia? Ela é uma batista? Ela é uma presbiteriana? Ela é uma igreja pentecostal? É uma igreja renovada? Não! A minha igreja, a tua igreja não pode ter esse nome, não. A minha e a tua igreja, ela tem que ter a igreja de Cristo. Essa é a verdadeira igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo, ali no período dele, como homem no meio de nós, ele não colocou nome naquilo que ele fazia. Ele não colocou placa naquilo que ele apresentava. Não! E hoje os homens fazem isso. Sabe também uma grande igreja de Jesus Cristo dentro da casa de Jairo. Está ali no livro de Mateus, capítulo 9, verso 18 e 19, e depois no verso 23 ao verso 26. No livro de Marcos, capítulo 5, do verso 22 e 23, e depois do verso 35 ao 43. Também ali no livro de Lucas, capítulo 8, verso 40 e 42, e do 49 ao 56. Quer ver também uma grande igreja que após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e Jesus Cristo ascende para sentar à direita de Deus Pai, os apóstolos, eles dão continuidade na igreja de Jesus Cristo. E as pessoas que vieram, que entenderam o chamado de Jesus Cristo, da verdadeira igreja de Jesus Cristo, elas dão continuidade na igreja de Jesus Cristo. Quer ver uma das grandes igrejas? É aquela igreja onde estavam aqueles irmãos e aquelas irmãs orando, enquanto Pedro, o grande apóstolo Pedro, se encontrava encarcerado. E um anjo vai até o cárcere e liberta o apóstolo Pedro. E ele vai para dentro daquela casa, ou seja, a princípio ele vai diante daquela casa, na porta ele bate ali algumas vezes. Uma menina vem até a janelinha e quando abre se depara com Pedro. Ali era uma igreja, dentro de uma casa. O próprio Senhor fala, volto a dizer, no versículo, no caso, onde está pautada esta mensagem, que o Filho do Homem não tem nem aonde recostar a cabeça. E hoje pessoas constroem templos gigantescos, que já não são mais do Senhor, é do homem. Lamentavelmente, o Senhor já não é dono da sua própria igreja, da sua própria casa, porém o homem o é. E o homem, numa cultura bizarra, me perdoe, numa cultura bizarra, tem tentado fazer descer pela nossa goela dentro que isso é igreja. Não é. Não é. Jesus nunca teve um lugar específico para cultuar a seu Pai, ou para se cultuar a si próprio. Ele ia aonde havia necessidade de se ir. Pessoas precisando de um colo, pessoas precisando de um abraço, pessoas precisando de uma palavra. Aonde tinha pessoas dessa situação, ali era a igreja de Cristo. Não uma igreja, volto a dizer, já construída. Aí coloca-se ali dentro dezenas de centenas de cadeiras ou bancos, ar-condicionados centrais, gasta-se valores exorbitantes, mas falta algo dentro deste lugar: amor. Falta o Espírito Santo de Deus.
Porque quem tem que tomar o primeiro lugar dentro de um ambiente desse é Cristo. E me perdoem que eu vou falar, se realmente Cristo estivesse em primeiro lugar dentro de um ambiente desse, esse ambiente ele não teria sido construído. Este recinto não teria sido construído, porque com o dinheiro que se gasta para se levantar algo desta proporção, meu Deus, um jovem rico um dia chega para Jesus e pergunta: o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? O que Jesus responde para aquele jovem? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Em uma obra que se gasta um valor de dinheiro muito grande, se esse valor que foi investido ali pudesse ser investido em tantos outros lugares, para saciar a fome das pessoas, para ganhar as pessoas, porque lamentavelmente dentro desses lugares grandes e suntuosos, hoje participa uma pequena elite, que se entrar um menorzinho ali dentro, mesmo estando dentro da casa de Deus, como a maioria diz ser, esse menorzinho, simplesmente porque não está bem vestido como a maioria, já não pode fazer parte do grupinho da elite, já não é bem visto, de repente numa festividade, dentro de uma residência, de uma festa de aniversário, de um casamento, possivelmente já não é convidado, porque ele é pequenininho, ele é humilde, ele é pobre. E até mesmo dentro de igrejas pequenas, também existe essas tais panelinhas. E Deus não criou uma cozinha, Deus criou um planeta. Mas como assim, pastor? É porque dentro das cozinhas é que estão as tais panelinhas. A igreja de Jesus Cristo, ela não estava situada num endereço fixo. Ela tinha vários locais. E como é que é a igreja hoje de Jesus para mim e para você? O que nós vamos fazer dentro de um lugar, dentro de um imóvel construído, que na frente tem um nome e diz ser igreja? O que eu e você, na verdade, vamos fazer lá, semanalmente? Vamos para nos mostrar, vamos para desfilar as nossas belas roupas, vamos competir cada um melhor com a sua voz, vamos competir cada um com o seu melhor conhecimento desta palavra. Mas na verdade, não vamos cultuar a Deus. Não vamos para abraçar quem está sentado à nossa direita, ou à nossa esquerda, ou à nossa frente, ou à nossa retaguarda. Não vamos orar uns pelos outros. Vamos fazer tantas coisas, só não vamos cultuar a Deus. Porque não sabemos o que é igreja. Porque, volto a dizer, essa igreja que hoje se apresenta no século 21 não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, aí muitos vão falar para mim: mas pastor, igreja santa só no céu. Sim, igreja santa só no céu, mas nós podemos moldar no caráter de Cristo uma igreja nessa terra. O que o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1? Sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu vejo que tem pessoas querendo imitar a tantas pessoas. Eu vejo homens tentando imitar tantos pastores da mídia. Mas será que eu e você queremos imitar a Paulo?
Será que eu e você vamos querer imitar Estevão? Será que eu e você vamos querer imitar Jeremias? Vamos querer imitar José? Não vamos. Será que as mulheres, vão querer imitar Esther? Imitar Ruth, Noemi? Não vão. Porque se imitar esses homens, vai ter que pagar um preço. Vai ter que sofrer na própria carne. Será que nós estamos prontos para ser apedrejados como Estevão foi? Será que nós estamos prontos para ser lançados numa cisterna, cheio de fezes, com esgoto, até o pescoço, como Jeremias assim foi? Será que nós estamos prontos para receber tantas chibatadas, tantas quarentenas menos uma, como o apóstolo Paulo foi? Será que as mulheres hoje, até mesmo nós homens, teríamos a audácia que Esther teve? Será que estaríamos ali lado a lado como Noemi e Ruth, nenhuma nem outra, abandonando uma ou a outra, mas estando ali ao lado a lado, independente da situação que viesse estar atravessando? Meu Deus, estamos muito longe de verdadeiramente saber o que é uma igreja. Enquanto homens e mulheres se agrupam dentro de um recinto fechado, brigando por tantas coisas, por um microfone, por uma posição, por isso, aquilo. Enquanto isso, pessoas dentro dos seus lares estão precisando de um abraço. Pessoas com problemas pessoais que tiveram dentro desse mesmo recinto por um período, mas por um problema pessoal ficou um período sem ir, mas a igreja não vai lá para saber como se encontra, o porquê da ausência. Homens, entre aspas, que se dizem de Deus, mulheres, entre aspas, que se dizem de serem mulheres de Deus, estão um pouco se lixando. Porque acontece com o seu irmãozinho ou com a sua irmãzinha. Estão pensando somente em si mesmo. Que tipo de igreja nós estamos enxergando hoje? O que na verdade é a igreja para mim e para você? Volto a dizer, a igreja de hoje não é a igreja de Cristo, porque não foi essa a igreja que Jesus deixou para nós. Não foi essa a igreja que os apóstolos deram continuidade. Meu Deus! A igreja de Jesus Cristo é a igreja do ID. A igreja dos apóstolos é a igreja do ID. E que igreja que nós somos? Qual é a igreja que eu e você pertencemos? Pertencemos a uma batista? Pertencemos a uma assembleia? Pertencemos a uma presbiteriana, uma pentecostal, uma renovada? Pertencemos a uma igreja de tantos nomes, só não pertencemos à igreja de Jesus Cristo. Porque essas igrejas são todas comandadas por homens, e que muitas das vezes colocam um jugo sobre os nossos ombros, e eles próprios são incapazes de carregar. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que Ele nos aliviaria do nosso jugo e colocaria o seu jugo, que é leve. E muitas das vezes, melhor dizendo, na maioria das vezes, o homem coloca sobre meu ombro, sobre o teu ombro, sobre nossas costas, um jugo muito pesado. Doutrina do homem, doutrina humana, não a doutrina de Deus. Falam tanto a respeito desta palavra, mas eles próprios não as pôs por regra nas suas próprias vidas. Que na manhã desse dia, que no início desta tarde, nós possamos a rever
o nosso entendimento do que verdadeiramente é a igreja. Porque a igreja que nós estamos vivendo hoje não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, volto a dizer, é dentro da casa de Bartimeu. A igreja de Cristo foi dentro da casa de Zaqueu. A igreja de Cristo foi dentro da casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. A igreja de Jesus Cristo foi dentro da casa da mulher cananeia, dentro do parque do apóstolo Pedro. Essa foi a igreja de Cristo, não aquilo construído por homens, que no caso é a igreja hoje. Não foi essa a igreja que o Senhor deixou para mim, nem tampouco para você. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar no início desse dia, e que Ele possa abrir o nosso entendimento. O próprio Senhor disse: se quiseres sabedoria, peça a Deus. Que venhamos a pedir isso a Deus, sabedoria, em vez de pedir tantas coisas que aos olhos dele é banal. Que Jesus abençoe vossas vidas e que Deus assim possa vos proporcionar uma semana na presença dele. Em nome de Jesus, amém, Senhor.